Eu creio que assim será sobre a nossa vida. Após um romper que haverá, você chegará em lugares que jamais você chegaria. Na força de Deus você irá muito mais longe do que você tem ido. E uma pergunta me nasceu: o que é necessário para haver um romper? Porque nós podemos falar de um romper, mas o que é necessário para romper? Porque mais do que saber o que é o romper em Deus, eu preciso saber como isso vai acontecer. Porque não adianta, não tem utilidade eu saber o que é, se isso não tem prática na minha vida. Um romper acontece com 3 coisas. E todas elas é centrada em uma, na palavra. Quando eu tomo posse da palavra, quando eu aprendo a declarar a palavra, e quando eu vivo a palavra. Um romper em nossa vida acontece quando nós tomamos 3 atitudes em volta da palavra de Deus. Primeiro, tomar posse dela. Segundo, declarar ela. Terceiro, viver ela. A primeira coisa que é tomar posse, olha o que a Bíblia diz. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então ouça algo, o que eu e você precisa já está preparado nas regiões celestiais. Já está preparado no céu tudo que nós necessitamos. A cura que você precisa, ela está preparada. A bênção que você precisa, a porta aberta que você necessita, ela está preparada. A transformação na sua família que você tanto precisa, ela já está preparada. O que você precisa já está pronto e preparado no céu para ser derramado sobre a nossa vida. Então, se eu sei que está pronto, o que eu preciso fazer? Tomar posse. Falar, isso é para mim. Aquilo que você não consegue, aquilo que é irreal aos seus olhos, eu quero dizer para você nessa noite, já está preparado no mundo espiritual disponível para nós. Quando Daniel ele orou e jejuou, a bênção já tinha sido liberada lá no mundo espiritual, ela só demorou um tempo para se materializar. Eu não quero falar sobre o jejum, mas eu quero fazer aqui uma ênfase exatamente nisso, que algo lá no céu tinha sido liberado. E houve um tempo para se manifestar. Mas Daniel, ele entendia isso, e sabia que a bênção que ele precisava estava lá pronta. Eu quero dizer para você, o que você precisa já está preparado por Deus. Deus já preparou para nós. É nós abraçarmos isso. Imagina se uma coisa tem algo disponível para você, mas você pode falar, não, isso aqui é meu, eu quero de verdade isso é para mim, eu quero tudo que Deus tem para mim. Você está entendendo? Tomar posse é você querer de verdade aquilo que está à tua disposição. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Tomar posse significa você querer de verdade aquilo que está à tua disposição. Isso é tomar posse. Se Deus preparou algo, por que eu não vou querer? Por que eu não vou abraçar? E muitas vezes nós fazemos assim. Deus está lá preparado e disponível. Deus já preparou e deixou disponível para nós, mas nós não abraçamos. Então a primeira coisa, você tem que entender que a bênção de Deus e o que Deus tem preparado para a tua vida já está disponível. Posso ouvir um amém? Já está disponível. Segunda coisa, liberar a palavra. Liberar a palavra é muito importante. Quando eu creio, eu tomei posse, eu abracei, é para mim. Agora eu preciso liberar a palavra. Declarar aquilo. É uma coisa quando eu acredito e libero. A Bíblia diz assim, que a boca fala o que está cheio o coração. A boca nossa fala o que está cheio o coração.
Quando você vê uma pessoa só atrás de murmuração, reclamação, problema, o coração dela está cheio disso. A gente só fala que está cheio aqui, ó. Você já encostou alguém que a pessoa começa, mas é difícil, ei, é problema, ei, não dá certo, ei, não vai para... Quem já encostou? Mas por que a pessoa faz isso? Porque dentro dela, ela acredita isso. E quando ela fala, ela só externa o que está aqui dentro. Então, imagina-se o processo. A primeira coisa, qual que é? Vamos ver se vocês gravou. A primeira coisa é o quê? Olha só, gente. A primeira é o quê? Tomar. Isso, essa verdade precisa gravar no seu coração hoje. A primeira coisa é o quê? É tomar. Bill Johnson dizia assim, ó: se apossar da realidade dos céus e trazer ela para a terra. Isso muda toda uma história. Então a primeira coisa é o quê? Tomar. A primeira coisa. A segunda é declarar. Se isso está dentro de mim, então eu preciso pôr para fora. Você está entendendo? Por que você ainda não declara a bênção? Por que você não declara vitória? Por que você não declara a palavra? Porque ainda você não tomou posse. Então o primeiro passo é tomar, é pegar para você. A partir do momento que você pegou para você, aí vai acontecer o que Jesus falou. A boca fala o que está cheio o coração. Aí é o que você abrir a sua boca, aí vai sair bênção. Vai sair transformação. E eu quero dizer para você que isso é muito importante. Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A lâmpada para a nossa vida que clareia onde há escuridão é a palavra de Deus. Às vezes nós vivemos em escuridão. Como assim? Você já se sentiu em um momento que você não sabe o que fazer? Parece que você está perdido, que você está no escuro. Nossa, o que eu faço da minha vida? Qual decisão eu tomo? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Aonde eu vou? O que eu faço? Como que eu vou fazer? Como vai ser? Você já se encheu de dúvida alguma vez? Parece que na sua cabeça era um monte de pontos de interrogação e você não sabia para onde ir. Só que a Bíblia diz assim que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Ela traz luz no meio da escuridão. Se eu estou em escuridão, se eu não consigo ver o caminho, então eu tenho que pegar a palavra e aplicar ela na minha vida, porque ela vai trazer luz, vai dar direção aonde não tem direção. A palavra ela faz isso, ela traz direção, ela traz luz. Quantas vezes na minha vida eu não sabia o que fazer, e eu não sabia como fazer, mas lendo a palavra, eu tive direção. Quantas vezes com a igreja mesmo, que caminho que vamos tomar? Que decisão vamos tomar? Que atitude vamos ter? E na palavra, de repente vem uma direção, que começa a mudar toda a realidade. Nós devemos aprender isso, que a palavra de Deus é luz. Está em escuridão, está em dúvida, não sabe o caminho, então a palavra vai te guiar. Declare ela. Porque, olha só, Salmos também 33, versículo 6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitas os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Vou ler de novo porque você não entendeu isso. Eu vou ler, e você está liberado hoje para abrir sua boca e dar um glória a Deus, um aleluia, glorificar o nome de Deus, amém? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Então quer dizer, mediante a palavra do Senhor foram criados os céus, a terra, tudo que existe aqui, onde nós pisamos, onde nós respiramos, como nós vivemos, tudo que existe foi criado pela boca, pelo sopro do Senhor.
As palavras, elas criam. As palavras, elas liberam destinos. Palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Entenda isso, ambientes podem ser mudados através do que a gente fala. Por que que tem casas que são insuportáveis de viver dentro? Porque ali só se fala palavrão, briga, discussão, contenda, discórdia. Se torna insustentável viver numa casa assim. É ou não é? Se você já viveu num ambiente assim, você sabe. O que a Bíblia diz? Eu vou usar só o exemplo da palavra, tá, mulheres? É melhor morar no deserto, a Bíblia diz, do que com uma mulher rixosa. Isso se aplica aos homens também, porque tem homem rixoso também. Tem uns homens que, olha, só Jesus na causa, ranheta, chato, que só Jesus. Mas é difícil você morar debaixo do mesmo teto com quem só reclama, com quem só murmura, com quem só fala. É difícil? Oh, Deus da glória, Jesus. É difícil demais. Porque a palavra, ela tem poder de criar um bom ambiente ou de tornar um ambiente insustentável, péssimo. Você sabia que a tua língua, a Bíblia diz lá em Tiago assim, ó: vede também os naus, sendo tão grandes, e levados de ventos impetuosos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Tiago 3, 4 e 5, tá? Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque pequeno, fogo incendeia. A Bíblia diz assim: um pequeno leme num barco tem poder de fazer um barco daquele tamanho virar para a direita ou para a esquerda. A Bíblia está dizendo que também a língua, ela tem poder de fazer isso. Gente, aprende uma coisa: você jamais vai ver uma pessoa relevante que faz coisas importantes perdendo tempo com picuinha. Você não vai ver gente relevante discutindo pessoalmente, em internet, em telefone. Por quê? Pessoas relevantes aprenderam uma coisa: o poder da fala. Você não vai ver gente importante discutindo. Aprende isso. Se você quer romper nesse ano de 2021, aprende o que você fala. O que você fala vai determinar os frutos que você vai colher. Posso ouvir um amém? Se você virar para o seu destino e começar a dizer: 2021 será um ano extraordinário, eu vou viver coisas incríveis. Mas você olha, está tudo de ponta cabeça, mas você está liberando a palavra daquilo que você, em primeiro lugar, fez o quê? Ó, tomou posse. Que em primeiro lugar você fez o quê? Você tomou posse. Você olha teu marido ainda, tá ranheta. Você olha tua esposa e fala: Jesus, eu tenho que ir para casa. Tem marido que fala assim: acho que eu vou trabalhar até mais tarde para não chegar em casa. Eu chego em casa, é só reclamação, murmuração. Ô patrão, deixa eu fazer hora extra, por favor. Não tem hora extra, não tem jeito, tem que ir embora para casa. Aí os amigos falam: você não vai jogar bola, vocês não vai fazer nada. Não vai. Preciso ir para cá, então deixa eu ir para cá. Você está entendendo? Você vai olhar essa situação e vai falar assim: Deus está colocando a mão e está transformando a vida da minha esposa. Eu já vejo pela fé, declarando a palavra. Você vai declarar sobre o teu marido. Você vai declarar sobre o teu pagamento. Em vez de você pegar teu pagamento e falar assim: essa merreca, essa miséria, você vai virar e vai falar assim: eu abençoo, olha só, que bênção o meu salário.
você vai liberar a palavra. Você vai abençoar o local onde você trabalha. Você vai abençoar a tua família. Você vai declarar a palavra, porque você já tomou posse daquilo que você tanto tem buscado no mundo espiritual. E isso encheu tanto o teu coração, que você está tão cheio disso, que você não aguenta, você começa a falar. Você começa a falar. Você já tomou posse daquilo que Deus tem, que você já está declarando vitória. Amém? Para romper, primeiro lugar, eu preciso fazer o quê? Vamos lá, gente, me ajuda aí, hein? Primeiro lugar, eu preciso fazer o quê? Segundo lugar, eu preciso fazer o quê? Declarar a palavra. Vamos lá? Primeiro lugar. Segundo lugar. Declarar. Enchi, agora eu estou declarando. E terceira coisa, e posso dizer que é o ponto-chave de tudo, é viver a palavra. É preciso ter coragem. Deixa eu falar para vocês. Estou falando sobre fé. É preciso ter coragem de se viver o que você aprende. É muito fácil aprender, mas é muito difícil viver. Dentro das igrejas, nós temos especialistas em conhecer a palavra. Mas a vivência é muito pequena. Nós temos pessoas inchadas de conhecimento, mas esturricadas de prática. O que faz a diferença é como nós vamos viver, o quanto nós vamos viver. Olha só. Tiago também diz assim, 1:22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quando eu pratico, eu não estou me enganando. Quando eu só conheço e não pratico, eu estou me enganando. Por exemplo, não adianta eu saber que eu tenho que amar a todos. Eu preciso amar, eu preciso ser uma pessoa que ama. Eu sei que eu preciso amar. Mas na hora que alguém pisa no meu calo, eu mando para a ponte que partiu. Você está entendendo? Pastor, eu sei que tem que andar em santidade, mas você não anda em santidade. Eu sei que eu tenho que andar com uma vida reta e temor a Deus, mas eu não ando, eu negligencio isso. O que conta mais? Você saber ou você andar? Pastor, eu sei que a obra de Deus, ela precisa de contribuição, de dinheiro, eu sei que é difícil. Você sabe, mas às vezes você não ajuda. Saber é uma coisa, ajudar é outra. Você está entendendo? Pastor, eu sei que tem que fazer a obra de Deus com toda a força, todo o coração, e não posso fazer relaxado, porque é maldito quem faz a obra de Deus relaxadamente. Mas você falta de compromisso, você não dá satisfação, você não avisa, você não está nem aí. O que adianta você saber se você não faz? Você sabia que fazer tem muito mais valor do que saber? Fazer tem muito mais valor do que saber. Não adianta saber muito e praticar pouco. Eu preciso praticar mais e também conhecer mais. A minha prática tem que estar da altura do meu conhecimento. Você sabe por quê? Olha só que coisa interessante. Quero até abrir um ganchinho nisso. Tem uma passagem bíblica que Jesus, ele conta uma história assim. E naquele dia, quer dizer, no juízo final, vai ter pessoas diante de mim que vão falar assim: Senhor, mas eu preguei, mas eu curei no teu nome, falei novas línguas, eu expulsei demônios, eu fiz tudo isso. E Jesus vai, quem conhece um pouquinho de Bíblia, sabe qual foi a resposta de Jesus? Qual que foi? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
porque eu não te conheço. Então o reconhecimento, olha isso como é poderoso. O reconhecimento de Jesus não é pelo que você sabe, mas é pelo que você faz. Você está entendendo? Então fazer é muito mais poderoso do que saber. Eu digo isso porque, irmãos, olha só que coisa preciosa e poderosa. Porque a gente precisa ter coragem para viver aquilo que nós aprendemos. Isso até na fé. Porque vamos lá, imagina uma coisa. Você sabe que dia 15 chega uma ordem de despejo para você. E o que você tem? Nada, senão a fé. Mas para você usar a fé, você precisa ter coragem. Falo isso por vivência. Quantas vezes tinha conta para chegar da igreja e para vencer? E você olhar e falar assim: Deus vai prover. Deus vai prover. Eu não sei como, mas Deus vai prover. Entrou a pandemia, quantas vezes eu falei assim: Deus vai prover. E descansei meu coração no Senhor. Porque é uma coisa você falar que Deus vai fazer e ficar agitado. E a outra coisa é você descansar na palavra crendo. Não é descansar por negligência, mas é descansar crendo. É assim quando o exame chega na porta sua, que talvez você não queria aquele diagnóstico, você não esperava, mas você descansa na palavra crendo. Você tem que ter muita coragem para pôr em prática aquilo que você tomou posse e está declarando. É necessário ter coragem. Viver a palavra é para quem é corajoso. Viver pela fé é para quem tem coragem. E eu estou dizendo isso para você porque, meu querido, não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Mas eu quero te lembrar que nós temos ao nosso favor uma ferramenta poderosa, que é esta palavra de Deus, que ela está do nosso lado, ela está conosco, e quando ela vem sobre a nossa vida, ela vem para fortalecer, para quebrar cadeias e grilhões e fazer coisas extraordinárias. Eu quero dar um exemplo para você. Cadê os meninos? Vem aqui. Presta atenção numa coisa. E eu quero te mostrar na prática o que é o romper. Você já tentou muitas vezes assim, ó, você vai e não consegue. Nossa, como eu quero avançar. Você vai e não consegue. Você bate e volta. Isso acontece muitas vezes conosco, por quê? Porque nós podemos até tomar posse, falar durante um tempo, mas viver é difícil. Por quê, queridos? Para viver o que Deus tem, é fundamental dar passo de fé. Grave o que eu vou te dizer. Para viver o que Deus tem para você, é necessário dar passo de fé. Repita bem forte: para viver tudo que Deus tem, é necessário dar passo de fé. Para viver algo que Deus tem, eu preciso dar um passo de fé. Isso demonstra que eu estou vivendo, que eu peguei para mim, que eu estou declarando. Você entendeu? Eu vou te explicar o que é romper.
Eu vou te explicar. O que é romper? É criar uma abertura, uma passagem. Romper não é por exemplo, existe uma muralha. Não é essa muralha cair. O romper é você criar uma passagem, você começar a ver essa muralha, começar a se romper, às vezes com um pequeno buraco. Isso é romper. O significado ao pé da letra de romper quer dizer isso. É criar um espaço, é criar uma abertura. Então entenda bem. Como eu crio essa abertura? Dando passos de fé. Eu preciso dar passo de fé e eu começo a romper. Quando eu dou passos de fé, eu começo a romper. Preste atenção nisso. Eu quero que você se coloque de pé. O que é dar um passo de fé? O que é dar um passo de fé? E preste atenção nisso. Salmos 35, 27 diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus filhos. Então eu quero dizer para você, Deus ama ver as prosperidades dos seus filhos. Deus não quer te ver na miséria. Miséria não é sinal de santidade. Pelo contrário, santidade é como às vezes você administra tudo aquilo que Deus te dá. Mostra muito mais que você é de Deus, quanto mais você tem. Então, miséria não é sinal de santidade. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: Ele ama a prosperidade dos seus filhos. E o que é dar um passo de fé? Eu vou falar para você dar um passo de fé. É quando você pega esse versículo. Então, peraí, Deus quer a minha prosperidade, e eu começo a declarar: Deus vai abrir as portas para mim. As portas vão se abrir para mim de uma forma sobrenatural. E o que é dar um passo de fé? Por exemplo, você sabe fazer bolo, e você, com o seu bolinho ali, você coloca lá na internet e fala assim: eu vou vender de uma forma extraordinária, e eu vou ganhar aquilo que eu sempre sonho em ganhar, para dar uma condição melhor para minha família. O Anderson lá, de repente, com o Lava Rápido, fala assim: aqui as portas estão se abrindo de uma forma extraordinária. O que foi o passo de fé? Ele abriu a porta da casa dele e começou a profetizar: aqui vai vir carro, vai vir carro, vai vir carro, e daqui a pouco não vai caber de tanto carro, e eu vou ter que arrumar um lugar maior. Isso é dar um passo de fé. O que é dar um passo de fé? É você pegar a palavra que diz assim lá em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você olhar para a sua casa que está perdida, que está longe. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim: eu e a minha casa vamos servir a Deus. Isso é dar um passo de fé. E você profetizar. É você pegar na sua mão do marido seu que está incrédulo e falar: vem aqui, vamos orar junto, porque Deus vai manifestar. Você está dando um passo de fé, pegando na mão dele que não está acreditando muito, e Deus começa a agir. Você vai lá na cama do seu filho, pega na mão do seu filho e fala: filho, eu vim aqui para orar com você hoje. Você está dando um passo de fé. Não adianta falar que você quer ver Deus na vida do seu filho, se você não pega na mão dele para orar. Mas você tomou a palavra: a minha casa vai servir a Deus, e você começa a profetizar, e aí você vai lá e dá um passo de fé. Você pega na mão deles e começa a trazer um céu para a terra. Você está entendendo? Isso é um passo de fé. O que é um passo de fé? A Bíblia diz assim: Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você está precisando de cura? É você começar já a visualizar você perfeito. Você chegando no médico, ele falando assim: eu não sei o que aconteceu, mas ontem tinha algo aqui e hoje não tem mais nada. É dar um passo de fé. Para viver, para romper, precisa dar passo de fé. Oh, eu creio que nesse ano Deus vai levantar grandes ganhadores de almas nessa igreja. Você sozinho vai trazer tanta gente que não vai nem caber aqui mais. Porque você tomou posse.
A Bíblia diz assim em Gênesis 17:4: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e você será pai de multidões. Abraão, quer dizer, Deus me levantou para ser pai de multidões. Através de mim muitas pessoas vão chegar a Jesus. Eu creio que através de você muita gente vai passar nas águas do batismo esse ano, porque você vai ser instrumento de Deus. Então o que é romper? É isso que vai acontecer. Eu quero fazer esse ato profético, porque vai romper as coisas para você. As coisas serão diferentes. A barreira que você está tentando, está batendo e está voltando, está batendo e está voltando, está batendo e está voltando, mas vai ser diferente, porque hoje você tem uma arma nas suas mãos. Em Jeremias a Bíblia diz assim, que ele diz: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a penha. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é como uma espada. Então você vai usar o que Deus está te dando, que é a palavra. Você vai tomar posse dela agora. Você vai começar a declarar: multidões eu vou ganhar, as portas vão se abrir, e você vai dar um passo de fé. Você está lá, de repente Deus te dá uma ideia, você começa a declarar. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó: o Senhor me prometeu prosperidade. E você vai lá e dá o passo de fé e abre o seu negócio. Você pega na mão da tua família. Sabe o que você fez? Você foi lá e orou junto. Sabe o que você fez? Você foi lá e liberou a palavra. Quando isso aqui acontece, ó, um pequeno furinho, a tua família aceitou na oração, a ideia que brotou, as coisas começaram a aparecer, você já está rompendo. Porque romper isso é um pequeno furo. E através desse pequeno furo, que a palavra de Deus vai trazer na existência aquilo que não existe. E você, meu querido, vai colocar a mão, e o buraco vai se abrindo, e as portas vão se abrindo, e você vai começar a ver o extraordinário acontecer. Oh, há poder no nome de Jesus. Levante a tua mão e diga isso. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder. Há poder no nome de Jesus. Para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Diga isso bem forte: há poder. No nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Está rompendo. Está rompendo sobre a tua vida. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Eu já posso ouvir. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Mais uma vez, ouço cadeias. Diga bem forte. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Oh, Jesus. Hoje está havendo um romper sobre vidas. Está havendo um romper sobre pessoas, sobre destinos, sobre famílias. Hoje é o dia de romper. Hoje é o dia que algo está acontecendo sobre ministérios. Eu creio que hoje está sendo destravado vida.